Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Mas nós já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão. O resto é imperfeito. Há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempo são os jovens que adoecem. E há tempo a ferrugem no sorriso. E só o acaso estende o braço a quem procura abrigo e proteção. Esses são os versos de Há Tempos, de Renato Russo, da Legião Urbana. Versos que trazem uma tristeza profunda e sobre as quais nós queremos pensar nessas relações obsessivas, nessas relações auto-obsessivas que estabelecemos ao longo da vida. A doutrina espírita, ela tem um pioneirismo, no mínimo, encantador. Porque quando você se aprofunda na doutrina espírita, você encontra uma série de conceitos que a gente começa a encontrar nos dias de hoje, por exemplo, no campo da psicologia, no campo da psiquiatria também, mas sobretudo no campo da psicologia, da psicoterapia. Por exemplo, o conceito de obsessões entre encarnados. No clássico, nós entendemos a obsessão entre um ser que está desencarnado com um outro ser que está encarnado. Mas, no final das contas, ao longo da literatura espírita, nós vamos entendendo que uma relação obsessiva, ela pode se dar de diversas formas. Existem várias expressões. No próprio plano dos desencarnados, nós encontramos relações obsessivas, ou seja, de um desencarnado para outro desencarnado. Geralmente um desencarnado mais esclarecido do ponto de vista intelectual, mas muito endurecido do ponto de vista moral. E usa essa inteligência a serviço de outros expedientes, em geral se denominando justiceiros, se denominando alguém que vem em nome da justiça com as próprias mãos, porque se sentem injustiçados. Na realidade, em geral, são espíritos que guardam uma psicopatia interna e com a sua inteligência conseguem manipular outros espíritos que guardam uma dor, em geral uma mágoa, uma decepção por algo que aconteceu na vida e muitas vezes passou despercebido pela justiça terrena, mas não passou despercebido pelo coração, pela memória dessa pessoa. E desencarna com um ódio intenso e acaba esse ódio intenso sendo manipulado por esses obsessores do além. Então estabelecemos aí uma vinculação obsessiva entre desencarnados. Geralmente, esse obsessor psicopata, mais inteligente, mais manipulador, ele manipula o ódio desse espírito manipulado, obsediado, numa relação obsessiva, de uma simbiose desarmônica, numa simbiose complicada, porque esse aqui que é uma vingança, porque está com ódio, está magoado, e este outro, ele promete a vingança. E essa vinculação pelo ódio, essa vinculação pela decepção, acaba sendo a fonte de vinculação obsessiva. Há, porém, um outro tipo de expressão obsessiva que se dá no plano dos encarnados. Há obsessão entre os encarnados. Relações que se estabelecem de uma maneira doentia, de uma maneira que hoje em dia começa a ficar muito mais popularizado um termo, relações que são tóxicas. Pois bem, essas relações tóxicas, elas encontram uma similaridade
com o conceito de relações obsessivas muito grande. Por quê? Porque nas relações tóxicas, nós encontramos também essa simbiose, né, desarmônica, portanto, em que há uma desvitalização. Às vezes, muitas vezes, a desvitalização acontece de alguém que é mais manipulado e alguém que é mais manipulador vai lá e manipula. Assim como eu dei o exemplo do desencarnado. Mas também pode acontecer que essa relação obsessiva, ela, portanto, uma relação tóxica, ela se efetue não necessariamente com uma figura manipuladora e outra manipulada. Não com uma figura, digamos assim, que é o mal e a outra o bem sendo ludibriado. Às vezes não é isso. Às vezes é uma relação digamos assim, de mútua perturbação, né? Uma relação em que a gente encontra uma mútua perturbação. E por que eu trago, né, no início da nossa reflexão, a música Há Tempos, do Renato Russo, da Legião Urbana? Porque ela traduz de forma muito profunda essa tristeza que desola o nosso ser, a nossa alma, e que acaba sendo a porta de entrada, né, ou a porta de vinculação dessas relações tóxicas entre encarnados, dessas relações obsessivas entre encarnados. Porque, veja, há tempos são jovens que adoecem, e há tempos o encanto está ausente, e há ferrugem no sorriso, ou seja, as pessoas não sorriem mais. Essa pessoa que canta a música, há tempos sente que não consegue ter alegria, não consegue sorrir, porque ela se decepcionou. Veja, sonhos vêm, sonhos vão, o resto é imperfeito. Muitas tristezas nascem do cansaço e da solidão. Então, é uma música que traz, né, um desencantamento, né, que fala de uma decepção que abre as brechas do coração a esse certo endurecimento. Porque é uma pessoa que está cansada, uma pessoa que está cansada de sofrer, uma pessoa que está cansada de se decepcionar. Geralmente, isso está na base de uma relação obsessiva entre encarnados. Nós nos decepcionamos e fazemos o que habitualmente as pessoas fazem quando estão decepcionadas, quando estão magoadas, quando estão com raiva e tristes através da mágoa que vem pela decepção. Elas vão deixando o coração endurecer. Elas vão desacreditando, não na pessoa que a magoou, não no fato que a machucou, mas nas pessoas como um todo, no fato da vida. Vão acabando desacreditando da vida e, eventualmente, até desacreditando de Deus, desacreditando do amor, ou seja, vão ficando sem uma crença. E a principal crença que a gente perde quando nos decepcionamos e damos espaço a esse vazio profundo que fala aí há tempos, a música, é uma descrença em nós mesmos. Porque no final da música, o cantor vai dizer o seguinte, ele muda um pouco a forma, né? Porque há tempos vai crescendo, e vai crescendo de uma forma até mais desesperada, né? E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem no sorriso é só o acaso que estende os braços. A pessoa procurava abrigo e proteção, mas não encontra porque encontrou decepção. E agora acaba ele dizendo o acaso, a sorte ou a falta de sorte nessa visão da música é que vai estender os braços ao pedido de ajuda, ao pedido de amor. Mas aí a música muda e fala assim, meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Como muitas músicas do Renato Russo, da Legião Urbana,
Elas passam a música inteira cantando as decepções e as dores do mundo e as dores internas, mas no final elas trazem alguma mudança de tonalidade, alguma mudança na tessitura da voz do cantor e na ambientação da música e na mensagem. Então veja que é uma mensagem totalmente diferente agora. Por isso que o pessoal muitas vezes não entende a letra e fala assim, vem do nada. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Veja que afirmações extremamente verdadeiras e que vão ter a ver com o que eu vou querer colocar como sendo chaves para podermos sair dessas relações obsessivas que se estabelecem a partir de uma auto-obsessão. Mas ele termina a música com uma frase que parece mais solta ainda. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. De onde surgiu isso? Olha, vou colocar a minha interpretação de alguém que passou a adolescência, escuta muito, conhece muito a Legião Urbana e a história do cantor, que também é psiquiatra e também é espírita. Quando nós estamos num processo de mudança, saindo dessa decepção, né, que há tempos canta, nós começamos a vislumbrar outras saídas, né? A saída da disciplina, que nos faz conquistar a liberdade, a autonomia. Porque antes da disciplina, a gente tinha uma rebeldia. E essa rebeldia achava que gritar, questionar, revolucionar era conseguir alguma coisa libertadora. Mas perceba que a liberdade não vem exatamente para a pessoa que se rebela por se rebelar. Ela pode até construir um legado posterior, mas a rebelação que não vem acrescida de uma maturidade, de uma maturação, ela acaba não tendo uma libertação interior. Porque vejamos a revolução proposta pelo cristianismo. Uma revolução que muda e nos dá uma liberdade interior para todos aqueles que vão conhecendo a liberdade proposta por Jesus, que é uma liberdade interna. Tendes confiança, porque eu venci o mundo. É alguém, um ser, né? Um ser luz, o guia e o modelo que nós temos para poder nos inspirar, embora não para nos comparar, porque podemos nos inspirar, mas a inspiração tem a medida da nossa pequenez, ou seja, da nossa limitação. É uma inspiração, não dá para ser uma comparação, porque tem anos-luz de distância e, portanto, o tempo muito grande, mas uma inspiração. Então é o guia e o modelo. Esse ser luz, portanto, ele nos fala dessa liberdade. Tente confiança, fica tranquilo, porque mesmo que aparentemente o mundo vença, porque você não veio com uma proposta messiânica libertadora pela arma, mas com uma proposta diferente, tende confiança, porque eu venci o mundo, porque eu estou liberto em mim. Porque eu e o Pai somos um. Veja que liberdade, veja que autonomia, né? Eu e o Pai somos um. Um ser que se disciplinou ao longo da sua trajetória, que nós não temos nem como saber, nem como conceber a trajetória espiritual desse ser luz, desse ser crístico, mas percebemos a disciplina ao longo da sua trajetória na terra que nós conhecemos. Percebemos a liberdade que esse ser tem, porque só um coração disciplinado ele consegue se sentir livre. Porque compaixão é fortaleza. Um ser forte que enfrentou o mundo. Um ser forte que enfrentou as dores do mundo para nos ensinar como caminhar. Um ser que nos deu compaixão. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Então, essas características a gente vai aprendendo com
à medida que a gente vai vislumbrando outras verdades, e elas fazem com que a gente vá saindo desse poço de amargura, desse poço de decepção, dessa tristeza profunda cantada por há tempos, e comece a adentrar em outra perspectiva de mudança. Porque a primeira parte da música e essa percepção, né, esse vazio que a gente guarda, ele acaba sendo a auto-obsessão. Porque ficamos fixados na mágoa, ficamos fixados na dor, fixados na decepção, generalizando uma decepção como se fosse todo mundo, né, como ninguém presta, o mundo não presta, e aí a gente vai abrindo brechas para a chamada auto-obsessão, que é um pensamento fixo, um pensamento fixado na dor. No final das contas, o que mais caracteriza nesse sentido Allan Kardec é muito, mais uma vez, muito sábio, né, colocar o termo obsessão, porque obsessão é um pensamento fixo e é a principal característica. A obsessão é uma relação que se estabelece a partir do constrangimento. Então, esse pensamento repetitivo, esse pensamento intrusivo, esse pensamento que diminui a nossa liberdade, ele nos constrange para continuar fixados na mágoa, na decepção interna. Então, essa auto-obsessão, ela abre brechas para a obsessão externa. Então, a nossa auto-obsessão, ela abre brechas para a obsessão externa. Então, o problema da obsessão não é necessariamente do obsessor externo, mas é do obsessor interno chamado pensamento fixo, chamado monoideia, chamado mágoa constante, lamúria constante, ou seja, aquela fixação na nossa dor. Essa fixação na dor, que faz parte do obsediado, é que abre brechas para a obsessão. Então a obsessão muda de canal, muda de visão. O problema da obsessão deixa de ser do obsessor e passa a ser do próprio obsediado, que é um obsessor de si mesmo, na medida que alimenta constantemente a mágoa, a dor, a decepção, a raiva, o rancor. Por isso que, para podermos pensar em tratar uma relação tóxica, precisamos tratar, sobretudo, a nós mesmos. Para tratar uma relação obsessiva, precisamos tratar, sobretudo, a nós mesmos para sair desse ciclo vicioso, que não é, digamos assim, trocando os relacionamentos. Porque, como disse muito bem Jesus, se um espírito mau sai da casa, ele vai tentar andar por aí. Ele não vai encontrar a mesma tranquilidade e vai tentar voltar para casa. E se encontrar a porta aberta, ele vai fazer morada, mas vai fazer morada pior, porque ele vai trazer outros 7 espíritos. Ou seja, é uma fala que a gente pode pensar na obsessão. O obsediado tem que fazer uma reforma, uma mudança íntima para fechar as portas de casa, né, da casa, para que o obsessor não se instale. Nessa perspectiva, a gente pode pensar que essa reforma, na realidade, já está curando. Por quê? Porque está tratando o mais fundamental na obsessão, que é a auto-obsessão. Na casa espírita, por exemplo, a gente lança a mão das 2 estratégias. A gente tenta curar a auto-obsessão das 2 pessoas envolvidas, ou seja, do obsessor propriamente dito, que está ali vitimizando, que está vitimizando alguém, que está na figura agora de algoz, para que ele possa sair do quê? Da monoideia, da auto-obsessão dele, de rancor, de mágoa, que tenta buscar vingança. Então ele está rancoroso e tenta buscar um comportamento de vingança. Aí a casa espírita vai lá e tenta tratar nos processos de desobsessão, das reuniões mediúnicas, da psicofonia, enfim, de todo o aparato que a casa espírita tem, tenta tratar a auto-obsessão que o obsessor tem, de querer uma vingança a todo custo, com as próprias mãos. A fixação que ele tem no passado. E, ao mesmo tempo, tenta ir mudando o obsediado, né, na auto-obsessão que ele tem da culpa, da raiva que ele tem contra si mesmo de ter feito algo ruim,
ou desse desolamento, porque acaba que essa raiva que ele tem de si, muitas vezes extrapola ao mundo. Então, por isso que culpa e mágoa, elas acabam sendo duas faces, né, de uma moeda chamada raiva, que acaba sendo duas faces que, se a gente não conseguir controlar, de uma moeda chamada ódio. Quando essa raiva cresce muito, ganha faces de ódio, e aí fica muito destrutivo, porque só encontra na vingança, digamos assim, a reparação. E quando na realidade a vingança não repara nada, porque a vingança mata primeiramente aquele que se vinga. A gente acha que a vingança mata a pessoa que morre através, digamos assim, da revanche. Mas ela começa matando a pessoa que está procurando a vingança. Por quê? Aí vem uma outra música do Renato Russo, da Legião Urbana, que fala do descobrimento do Brasil, né? Um CD do descobrimento do Brasil, que na realidade é um CD bastante intimista. E nessa altura, o Renato Russo, como ele mesmo declara, ele, mais velho do ponto de vista de idade, embora ainda muito novo, mas mais velho do que quando ele começou a fazer sucesso e quando começou a escrever, que escreveu mais cedo ainda, ele fala do descobrimento do Brasil, e na realidade são músicas mais intimistas, que são muito mais psicológicas, porque ele fala que ele acredita naquele momento numa revolução interna. Naquele momento ele não acredita mais na revolução de mudar o mundo externo, ele acredita na revolução interna. Ele também estava profundamente tocado, né, com a morte de alguns artistas, como por exemplo Kurt Cobain, do Nirvana, em que certamente ele se identificou porque o Kurt Cobain tinha uma dependência química, tinha também um quadro de bipolaridade. Ele compõe uma música chamada Lítio, né? Que é o nome de um medicamento clássico para tratar transtorno bipolar, e certamente tinha também algumas características borderline, de um vazio existencial muito grande, não só talvez pela bipolaridade não tratada, mas talvez uma outra questão interna. E o Renato Russo também dependência de substâncias, né? Também um transtorno de humor, que oficialmente a gente escuta como uma depressão, mas também guardava essa personalidade instável. Então, um transtorno de humor, como o Kurt Cobain, a dependência química e esse vazio, né? Ou essa instabilidade emocional, essa instabilidade da personalidade e a intensidade da personalidade, que levou ele a fazer muitas coisas, né? Mas também levou ele a vivenciar muitas dores e entender que o descobrimento do Brasil se dá quando ele passa a se descobrir. Então, nesse CD do Descobrimento do Brasil, tem uma música chamada Um Dia Perfeito, que ele vai narrando algumas situações do que seria um dia perfeito. Tem uma música que fala Só por Hoje, em que ele vai dizer que só por hoje eu não vou me destruir e aceitar o que passou e o que virá. Só por hoje eu vou me lembrar que sou feliz, ou seja, um dia de cada vez no tratamento da dependência química, no tratamento das próprias dores. E nessa música Um Dia Perfeito, ele vai dizer: eu não vou deixar me endurecer, porque eu acredito nos meus ideais. Podem até maltratar o meu coração, mas o meu espírito ninguém vai conseguir mudar. Ele coloca isso dentro da música Um Dia Perfeito, entendendo que a idealização de uma perfeição aqui na Terra, uma idealização de um dia, de uma felicidade completa, não era mais possível, e que só seria possível o quê? No máximo um momento de felicidade, no máximo um momento de alegria. Mas a alegria é tão potente que ela consegue sozinha rivalizar contra outras 4 emoções básicas: tristeza, raiva, medo e nojo. Sozinha a alegria, quando sentida, faz a vida valer a pena, mesmo que não seja duradoura. Sozinha a alegria fez com que Beethoven escrevesse uma sinfonia que marcou a história da música antes e depois dessa sinfonia.
Os compositores depois ficaram atordoados, porque ninguém conseguiria compor uma música como a Sinfonia de Beethoven. E foi uma sinfonia que foi um hino à alegria, uma ode à alegria escrita no meio da dor, no meio de uma surdez, uma surdez adquirida a partir de algum adoecimento que não se sabe exatamente qual foi. Pois bem, a alegria tem essa potência de transformar um dia perfeito em um dia que vale a pena ser vivido, em um dia que vale a pena ser buscado, apesar das dores. Um dia que vale a pena ser lembrado para não deixarmos embrutecer os nossos corações. Por que eu estou pegando a música? Porque aí sim é que nós nos perdemos. Quando a gente deixa a dor embrutecer a nossa alma. O problema não é da pessoa que nos magoa, o problema não é do obsessor, o problema é do auto-obsessor que eu me torno quando eu deixo a dor perpetuar e embrutecer o meu coração, desacreditando eu agora dos meus ideais e deixando não só o meu coração ser maltratado, mas o meu espírito mudar em essência. Paulo de Tarso vai narrar que o seu corpo estava quebrado, mas o seu ser estava tão vivo que ele pôde dizer em algum momento: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando o seu corpo estava tão alquebrado e ele até prisioneiro, ele se sentia livre. Livre porque ele estava cristificado, libertado pela disciplina, libertado pela compaixão, libertado pela bondade, que é uma coragem. A vontade de fazer o bem e fazer o bem que liberta o Saulo para que ele se transforme em Paulo. Em uma revolução interna, porque não deixou embrutecer o coração na culpa, porque ele podia ficar se culpando no momento da vida anterior dele, né? Antes de Damasco. Ele podia ficar muito decepcionado, muito triste, porque as pessoas, né, os próprios discípulos ficaram assim, ressabiados, com medo, sem saber se ele tinha mudado de fato. Então ele podia ficar assim, tá vendo? Decepcionado e embrutecido com os discípulos. Ou então dizer, eu acredito no Cristo, mas não acredito nas pessoas. E aí faz um movimento totalmente isolado, mas você vê que ele faz o contato ao longo da sua trajetória, embora não fica circunscrito na igreja nascente de Jerusalém. Ele continua sendo o apóstolo dos gentios, tem ali alguma divergência com Tiago, mas continua e vinculado, transformando as relações. Não dá para ser, digamos assim, não dá para fazer uma carreira solo total. Porque mesmo na carreira solo, o músico precisa, né, o cantor, o artista, precisa dos compositores, dos músicos para poderem tocar e gravar. Mas ele pode tocar sozinho, ele pode ser um multi-instrumentista e fazer no estúdio. Mas se ele quiser fazer um concerto, se ele quiser fazer um show, ele não vai poder tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Vai poder fazer uma apresentação aqui e acolá, né, tocando, por exemplo, uma gaita, um violão, fazendo uma percussão no pé, mas não dá para fazer tudo o tempo todo. Se ele quiser cantar e ao mesmo tempo fazer uma tessitura de uma flauta, não vai dar para cantar e tocar flauta ao mesmo tempo. Então, a gente precisa uns dos outros para podermos crescer. Não dá para a gente se isolar, porque isso é mais um endurecimento do nosso coração. Paulo, então, exemplifica muito bem, né? Eu não vou deixar, ele não deixou o coração dele endurecer. Ele ficou resistente, mas não endurecido. Ele ficou maduro, mas não enrijecido. Ele ficou, digamos, mais esperto, né? Mais inteligente do ponto de vista emocional, do ponto de vista da inteligência múltipla, mas ele não deixou, né, ficar na soberba. Nesse caminho de transformação, a gente vai percebendo o seguinte: às vezes começamos a nos achar uma farsa.
fake, impostores, como alguns termos modernos colocam. Né? Porque a gente quer ser algo que ainda não é, mas não quer ser mais o que a gente foi. A gente quer sair da auto-obsessão e quer transformar. Mas a gente não, e se transformar, mas não consegue ser tudo. E aí vem essa parte do Paulo que exemplifica muito bem isso. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu vou lá e faço. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer completamente. Mas o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço de forma atrapalhada. Mostrando essa transição. E nessa transição, é natural que a gente perceba as nossas limitações. E é bom que perceba mesmo as limitações para ter humildade na transformação. Humildade que cria paciência para a modificação. Mas nesse caminho, às vezes vozes internas da antiga auto-obsessão, que hoje a gente pode chamar de auto-boicote. O auto-boicote são comportamentos de se colocar para baixo a partir de uma monoideia de culpa que acaba gerando a percepção de que nós não somos merecedores de uma mudança, nós não somos merecedores de felicidade, nós não somos merecedores por causa do nosso passado ou porque a gente não se vê ainda evoluído como a gente queria. Mas isso são as vozes internas da antiga auto-obsessão que a gente vai querendo se libertar. E ao mesmo tempo, vai vindo as vozes externas dos obsessores antigos que não conseguem mais obsediar porque nós estamos nos curando da auto-obsessão, então não tem guarida, não tem mais brecha, não tem mais porta, não tem mais liga, então viram perseguidores que ficam gritando, entoando a mesma fala, a mesma ladainha para que a gente possa, algum momento, acreditar nessa falsa verdade, nessa antiguidade e desacreditar de nós, desacreditando dos nossos ideais, mudando a nossa essência e deixando o nosso coração embrutecer. E aí vem o final da música Há Tempos. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. É como se ele se lamentasse, porque ele tinha algum poço lá dentro da casa dele interna, ou na casa dele, da trajetória que colocaram para ele, não sabemos exatamente o que ele está colocando aqui lá em casa. A gente pode dizer assim, lá em casa, eu, por exemplo, poderia dizer, na minha casa tem um poço chamado Espiritismo, mas eu estou me achando tão perturbado e indigno que essa água pura, essa água limpa, eu não sou digno de beber. Então faz todo sentido ele terminar, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. É como se ele, tão entristecido, apesar de ter lampejos, a música pelo menos, tão entristecida, auto-obsediada, apesar dos lampejos de mudança, não consegue se sentir digno da água limpa, da água pura, por exemplo, do Espiritismo, do cristianismo, dessa visão que nos purifica, essa visão que nos modifica. E aí ficamos tímidos e ao invés de beber a água, ficamos num desculpismo, numa vitimização e eventualmente entramos em outro processo auto-obsessivo, de não nos acharmos dignos, nos acharmos impostores, etc. A água é pura do Evangelho. A água é limpa. Mas Jesus nos entregou e disse que nós poderíamos beber dessa água. Falou para a samaritana. Todos nós simbolizamos uma samaritana, sedentos de uma água pura, cristalina, limpa, da qual a gente possa beber e não nos contaminar. Porque existem águas que matam a sede, mas estão contaminadas e nos dão infecções, como a cólera, que foi gerada em Londres, né, a primeira epidemia de cólera, em uma fonte contaminada de água, que as pessoas não sentiam gosto, bebiam e depois se infectavam. Existem várias águas aparentemente limpas,
mas estão com infecções. A água da vida de Jesus, não. E ele nos fala que nós temos sim dignidade. Apesar de todas as dificuldades, nós temos sim a possibilidade, o convite de bebermos essa água. É preciso, então, decidir-se, modificar essa auto-obsessão, modificando essa relação obsessiva externa. Saindo do auto-boicote e, portanto, saindo dessa relação tóxica, não para encontrar outra relação tóxica, mas saindo da relação tóxica que eu guardo em mim mesmo. Porque quando eu saio dessa relação tóxica da auto-obsessão, aí eu vou conseguindo modificar as relações externas, porque eu estou relacionando-me comigo mesmo de forma diferente. E aí eu posso dizer, lá em casa tem um poço, e ainda bem que a água é limpa. Ainda bem que a água é pura, porque eu vou beber dessa água. Eu diria então de forma realista e otimista. Muitos temores nascem do cansaço, é verdade. Mas também, muitas mudanças boas nascem do cansaço. Muitas mudanças boas nascem também da solidão. Quando a gente fica na introspecção e percebe o caminho equivocado que a gente estava seguindo. As brigas das relações tóxicas, das relações obsessivas, muitas vezes não se cessam pelo amor, às vezes se cessam pelo cansaço. Muitas mudanças de nossas vidas, culturais, do mundo, muitas guerras mesmo, elas acabam pelo cansaço. Então, muitos temores nascem do cansaço, mas também muitas guerras são finalizadas pelo cansaço. Quando as pessoas estão esgotadas e dizem assim, tá bom, chega. É nesse momento que Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Algumas vão dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Cansado de tanto ódio, cansado de tanta auto-obsessão, cansada de tanta toxicidade externa e interna, cansado da mágoa, cansado da raiva, cansado do ódio, cansado da culpa. E aí sim, sobrecarregados nessa aflição saudável, pedirmos ajuda. Nessa aflição saudável, pedirmos apoio e dizer, Pai nosso, Tu que estás nos céus, Tu que estás na luz dos sóis infinito, Tu que é o Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime paz, concórdia, ternura e amor. Que venha ao nosso coração um pouco mais da certeza do Teu reino, da Tua luz, da Tua glória, que não vacila, que não erra, quer seja no céu, quer seja na terra, mesmo que seja de dores e de sofrimentos. Por isso, retifica-nos o passo, coloca-o na estrada corrigida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Como Monsenhor Silvério Horta, através de Chico Xavier, nessas duas poesias lindas que ele traz, sintetiza o nosso clamor, mas esse clamor só surge quando a gente percebe que estamos cansados, quando nós percebemos que estamos cansados de tanto ódio, de tanta toxicidade externa e interna, e nos decidimos beber da água da vida, da água pura e cristalina chamada cristianismo, chamada para nós espiritismo. Muita paz para você.